Olá, bem-vindo e bem-vinda à disciplina de Planejamento Educacional e Processos de Trabalho na Secretaria Escolar. Eu sou o professor Fabiano Santos, responsável por essa disciplina. Antes de darmos prosseguimento ao módulo 4, nesta segunda unidade, vamos retomar alguns aspectos importantes que já discutimos na disciplina anteriormente. Nós iniciamos com a discussão sobre a política, né, a importância de discutirmos sobre políticas de tecnologia e informação. Vimos que política é um aspecto importante porque faz parte da nossa vida no dia a dia, no cotidiano. Discutimos um pouco sobre a história do funcionário escolar, o que explica uma certa invisibilidade desse profissional dentro da escola e diante da sociedade. Vimos que a participação de pessoas pouco especializadas nesse trabalho foi estabelecendo um lugar pouco importante dentro da escola para esses profissionais, o que é muito negativo, né? Nós temos visto hoje movimentos importantes, e eu falava isso em algumas aulas, movimentos importantes de resgate da importância desses profissionais na escola, como diz o professor Paulo Freire, também como educadores. Então, foram momentos importantes de discussão que nós realizamos, chamando a atenção sua para que a organização coletiva, né, possa ser estabelecida ou reestabelecida, e esse trabalho seja mais visibilizado dentro das escolas. Vimos também um pouco sobre o planejamento e a gestão escolar, né, e a importância deste planejamento para a realização das atividades da Secretaria Escolar. Vimos que o trabalho da Secretaria Escolar não é somente um trabalho burocrático, ele também é um trabalho pedagógico e que, portanto, também deve estar inserido dentro da gestão. O secretário escolar deve ser a pessoa também convidada para trabalhar e organizar e planejar o funcionamento da escola, né? Ele é aquilo que os autores chamam de elo entre a comunidade externa e as atividades desenvolvidas dentro da escola, né? É, vamos dizer, a porta de entrada da comunidade externa na escola, né? Por isso, também discutimos um pouco sobre as condutas importantes que cada profissional que atua na secretaria escolar deve ter, e com isso também discutimos aspectos relacionados à ética, moral, à importância do cuidado quando estamos tratando de dados que são sigilosos, não é? Sem dar preferência para pessoas ou qualquer outra sujeito que tenha que imagina que tem algum privilégio, enfim. Temos que utilizar todos os nossos trabalhos dentro de uma regularidade, estabelecendo regras, normas e cumprindo principalmente com essas regras e com estas normas, certo? Bem, vimos no nosso último encontro, né, deste módulo, vimos que as tecnologias de informação e comunicação são fundamentais para o desenvolvimento do trabalho da Secretaria Escolar, não só dela, da escola como um todo, né? Discutimos a importância de estabelecermos uma cultura digital e, ao mesmo tempo, os desafios para que isso se concretize nas escolas públicas brasileiras, né? Um país do tamanho do Brasil, nas dimensões continentais que o Brasil tem, ele possui diferenças muito grandes, inclusive e principalmente em termos de estrutura e infraestrutura das escolas, né? É um desafio grande, porque ao mesmo tempo que a gente conta com uma estrutura e infraestrutura precária, a gente precisa estabelecer uma cultura que envolva também os pais, os responsáveis e a comunidade externa de uma maneira geral. Então, hoje nós vamos discutir um pouco mais verticalizado essas tecnologias. Vamos, inclusive, utilizar exemplos e trabalhar dentro de uma proposta pública, gratuita, de programa que pode auxiliar no trabalho da Secretaria Escolar. Contextualizando um pouco todo esse trabalho, esse processo, as transformações tecnológicas, elas são principalmente implementadas a partir do século XXI, né? A gente, a partir dos anos 2000, com essa nova revolução industrial, a quarta revolução industrial, hoje com algo que veio para revolucionar completamente as nossas vidas, que é a implementação da inteligência artificial, né?
tudo isso demanda uma cultura digital. Né? E essa cultura digital não é somente, como nós vimos no nosso último encontro, a expertise para tratar e utilizar computadores ou softwares. Ela envolve uma cultura que, com isso, implica o trabalho didático, né? O trabalho da ferramenta, da tecnologia como uma ferramenta de auxiliar o trabalho da secretaria escolar, o trabalho do professor de uma maneira geral. Tá? Então, essas transformações tecnológicas, essas implementações, essas mudanças são especialmente sentidas nas escolas a partir do século XXI. Tá? A informatização agiliza os processos e aumenta a eficácia e a administração pedagógica das escolas. A gente já viu isso no nosso primeiro encontro deste módulo. A gente tem várias ferramentas tecnológicas que são já utilizadas, consolidadas em diversas redes de ensino, estaduais e municipais. Temos sistemas integrados de gestão escolar, como RCO, Série, PAN, Histórico Online. Temos software para controle de frequência, de notas, matrículas, aplicativos que auxiliam na elaboração e correção de avaliações. Temos plataformas que facilitam o acesso dos pais aos responsáveis. Bem, essas são questões que a gente acabou discutindo, né? Já no nosso primeiro encontro, então não vou aprofundá-las aqui, não vou voltar a elas, mas eu gostaria aqui de falar um pouco sobre a evolução de todos esses trabalhos, de todos esses processos e como isso se relaciona com a secretaria escolar. Tá? O século XXI marca a passagem do uso exclusivamente do papel para os sistemas digitais e automatizados. Né? Sistemas que são utilizados em diversos lugares dentro do nosso país, como em Minas Gerais, nós temos o CIMAD, Novo CIMAD, o CISAD, enfim, são siglas que representam sistemas que são utilizados para facilitar o trabalho escolar, o trabalho da secretaria escolar, o trabalho do professor, da gestão e da direção escolar. Né? Esses programas, eles provocam integração do sistema para melhorar o fluxo das informações, para melhorar a comunicação interna e externa da escola e da escola com a comunidade. Esses programas, eles adotam dispositivos tecnológicos que promovem a automação, facilitam o atendimento das pessoas que trabalham na secretaria escolar. A gente tem ainda exemplos de sistemas digitais e automatizados em outros estados, como em Santa Catarina, o Sistema Educacional Digital, a gestão dinâmica da administração escolar de São Paulo, o Sistema Integrado de Gestão da Educação no Rio Grande do Norte. Temos o Sistema Integrado de Administração da Educação Pública no Maranhão, o iEducar, que é adotado por diversos estados e municípios via consórcio e é gratuito, e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente desse sistema. Nós temos o Sistema de Gestão Escolar no Paraná, o sistema de apoio à gestão escolar na Bahia. São só exemplos, né? Exemplos que garantem uma visibilidade maior da penetração que a tecnologia, por meio desses programas, tem alcançado nas redes públicas estaduais. Você se atua em alguma rede municipal menor que ainda não tem esses sistemas implantados, eu sugiro que pesquise mais, tente observar como esses programas funcionam e procure implementar na sua rede, procure implementar na sua escola, porque, sem sombra de dúvidas, isso vai auxiliar demais no seu trabalho, vai facilitar, vai abreviar o seu trabalho, e com isso você vai poder render mais, vai poder contribuir mais para a escola em outros aspectos também. Mas vamos olhar um pouquinho, alguns exemplos de forma mais detalhada. Vamos ao CIAEP primeiro, aquele realizado no estado do Maranhão. Que automatizações são destacadas nesse programa, que eu destaquei aqui para vocês compreenderem melhor, né?
Esse programa, ele atualiza automaticamente o registro dos acadêmicos a partir do lançamento de dados pelos professores, isso em tempo real. Ele possibilita o cruzamento de dados com o censo escolar e o sistema do INEP e sistemas do INEP, o que é algo importantíssimo para situar a escola num cenário mais amplo nacional. Esse programa tem como objetivo o registro e controle centralizado dos dados escolares da rede estadual, aquilo que era colocado em documentos físicos, agora está tudo dentro de um documento único, né, ocupando muito menos espaço do que antes ocupava. Principais funcionalidades desse programa: ele ajuda, então, no controle de matrícula, na transferência e remanejamento de alunos, no lançamento de notas, na frequência e calendário letivo, na emissão automatizada de relatórios e de documentos. O iEducar, que é um programa gratuito, né, um software livre, possível de ser utilizado por qualquer um, por qualquer escola, por qualquer rede de ensino, gratuitamente, sem pagar nada. Ele tem como objetivo fornecer um sistema gratuito e personalizável de gestão escolar. Ele tem como principais funcionalidades o cadastro completo dos alunos, das turmas, dos servidores e das escolas. Ou seja, ele pode servir tanto no âmbito da instituição escolar, como da secretaria escolar, da Secretaria de Educação, melhor dizendo. Ou seja, pode ser utilizado dentro da escola, mas a Secretaria de Educação também pode utilizar como uma ferramenta para cadastrar, para organizar todas as escolas que compõem a sua rede. Também é uma ferramenta importante de controle do calendário letivo, de notas, de frequência dos professores, portanto, também auxilia não só no trabalho da Secretaria Escolar, como também dos professores, e ajuda na emissão de boletins e documentos oficiais. Algumas automatizações destacadas desse programa: ele atualiza em tempo real os dados por meio da interface web, como nós vamos ver daqui a pouco. Esse sistema permite, então, a elaboração de relatórios gerenciais que podem ser utilizados pelos professores, podem ser utilizados pela secretaria escolar, como melhor for possível, melhor for conveniente para essas realidades. Nós temos um outro sistema aqui que eu destaquei, o Sistema Educacional Digital de Santa Catarina, que tem o objetivo de centralizar em uma única plataforma todas as ações da vida escolar digital, integrando as áreas pedagógica, administrativa e de gestão da rede estadual de ensino, com ênfase na modernização e padronização e transferência dos processos escolares. Percebam que há um programa bastante amplo, né, que envolve diferentes frentes de trabalho, de organização e gestão da escola. Algumas funções importantes desse sistema, né, é o diário de classe online, o que talvez hoje, na maior parte dos municípios brasileiros, já exista, né? Imagino que poucos ainda trabalham com livros físicos, a maior parte já estabelece diários online. E nesse caso aqui de Santa Catarina, os professores podem lançar frequência, conteúdos ministrados e avaliações diretamente na plataforma. Cuidado, lembrando aqui a ideia de plataformização que nós já discutimos. Substitui o diário físico com validade legal, permite um acompanhamento pedagógico em tempo real por parte dos gestores escolares. Essa funcionalidade, né, do acompanhamento real, em tempo real, ela é muito mais dinâmica e ajuda a equipe gestora a prever problemas que vão se desenvolvendo e que só podem ser observados quando a situação já é quase que incontornável. Nesse caso, a gente vai podendo acompanhar no dia a dia o trabalho e a gestão escolar, o que permite um acompanhamento muito mais detalhado, né? Isso é muito importante.
Em relação e àquilo que nos interessa aqui, documentação escolar digital, né? Então a gente pode gerar automaticamente documentos oficiais, como histórico, boletim, declaração, atas, né? Transferências. A gente tem aqui a possibilidade da assinatura digital, ainda que hoje a maior parte dos funcionários públicos utilizam o gov.br ou o SouGov. A gente pode fazer a gestão de turmas e professores por meio de cadastro e alocação automática dos professores por componente, por turma. Veja que interessante. Aqui a secretaria pode fazer o cadastro dos professores, organizando-os em torno de componentes de turma, né? A gente pode fazer lançamento da organização curricular por área de conhecimento, pode fazer uma integração com o plano de ensino e de aula do professor, torna, portanto, como eu estava dizendo, as coisas muito mais dinâmicas, né? E possibilita a superação de uma visão fragmentada e dicotomizada da escola, né? Dos processos da escola. Aquilo que a gente vinha falando, olha, o trabalho da secretaria escolar, ele não deve ser entendido como um trabalho isolado do trabalho pedagógico, portanto, deve fazer parte da gestão escolar, assim por diante. Esses programas, no caso, esse sistema de Santa Catarina, ele permite essa integração maior e articulação, né? O que é extremamente importante, válido para quem procura uma nova visão e uma nova perspectiva de trabalho na Secretaria Escolar, articulado com os desafios, finalidades, funcionalidades da escola. Também é possível que esse sistema intervenha sobre matrícula e controle de vagas, né? Um sistema que seja unificado de matrícula e de remanejamento, vagas são distribuídas automaticamente com base em critérios geográficos e de continuidade, ou seja, olha que interessante, a gente com isso acaba com o clientelismo, né? As vagas são distribuídas por georreferenciamento, isso já é possível em vários lugares do Brasil, né? Então, a pessoa mora do lado da escola, ela vai, na matrícula, o próprio programa já vai colocar essa pessoa nessa escola, próxima à escola dela, à residência dela, e não permitindo que ela vá para outra escola, né? Isso ajuda, facilita, distribui melhor, mais equitativamente os estudantes nas escolas. Possibilidade de rematrícula online pelos responsáveis. Então, veja, os responsáveis não precisam mais ir às escolas para fazer essa atividade, eles podem fazer isso já online, né? O que é muito bom, importante, muito significativo, numa sociedade que as pessoas trabalham demais, né? Essa facilidade para as pessoas é muito importante, inclusive essa facilidade até para a gestão da escola, né? Com reuniões online que possam contar com o maior número de professores, de pessoas, de responsáveis, isso pode ser algo bastante positivo, tá? Esse programa, né, esse sistema também possibilita a elaboração de relatórios e indicadores de desempenho, né, e relatórios individuais ou por turma, sobre frequência, rendimento, evolução bimestral, casos de risco, né, ou seja, de evasão, de reprovação. É um sistema, portanto, que ajuda não só na gestão, mas no planejamento da gestão. Às vezes a gente sabe que a escola está com problema, mas não tem esses dados, não faz esse trabalho. Então, o secretário escolar pode ter tudo isso na sua mão e auxiliar a equipe pedagógica, auxiliar a direção, auxiliar os professores, apontando problemas. Por isso que a gente vem chamando a atenção da importância da secretaria escolar também ter um lugar pedagógico dentro da escola, né? E nós temos aí outra, e para terminar esse sistema, uma comunicação institucional muito mais fortalecida, né? Com painéis de avisos e mensagens internas, comunicação direta entre os professores, equipe de gestora e estudantes responsáveis. A gente tem também a possibilidade de agenda escolar digital,
integrada ao calendário da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, né? Algo que a gente vê já com bastante frequência em escolas privadas, que são as agendas digitais, agora também sendo possível a implementação disso em escolas públicas, o que facilita demais a comunicação direta com os responsáveis pelos estudantes. Agora a gente vai, para terminar, né, nós temos aí alguns minutos antes de concluir, nós vamos aprofundar um exemplo, né? Lembra que eu falei do e-educar? Eu quero aqui mostrar, apenas a título de curiosidade, mesmo de aprofundamento de algumas funcionalidades do sistema, para que vocês compreendam que é possível, o que se pode fazer dentro de um sistema como esse, e cada escola pode implementar o seu sistema dentro do e-escolar, cada rede pode implementar, sem a dependência, por exemplo, de que para aderir a essa ferramenta, a Secretaria de Educação tenha que aderir também, porque cada escola pode ir, fazer seu cadastro e implementar o sistema por conta própria. Tá? Bem, então vamos aqui dar uma olhada de como funciona o e-educar, né? Um sistema, como eu já disse, gratuito, eu já estou logado, mas o sistema para as pessoas que querem acessar somente como um exercício para conhecer o sistema te permite fazer isso, ele vai te dar uma senha e um login, né? Que, claro, como eu tenho aqui também, ele é dessa forma, então eu não vou conseguir acessar todas as funcionalidades. Não sou uma secretaria, portanto, dados da Secretaria Municipal de Educação aqui serão dados fictícios, né? Não existem na realidade, mas vamos dar uma olhada aqui como isso funciona. Vamos lá. Quando você coloca endereçamento, você pode colocar tipos de alunos, tipos de benefício, tipos de projeto que cada aluno recebe, as matrículas, colocando o abandono, transferências, alguma ocorrência disciplinar, vamos clicar aqui em transferência, aí você consegue colocar aqui o código, né? Se mudou de residência, se mudou de residência fora do município, enfim, vai te possibilitar a troca de responsável pelo aluno. São importantes dados que, numa emergência, em alguma informação que você precise levantar rapidamente do estudante, você vai conseguir fazendo isso aqui, né? Ainda aqui em cadastro, você pode vir em alunos, você vai ter aqui o código, colocando o código do aluno, o código do INEP, você pode, então, ir cadastrando isso aqui e vai ter, ao final, os dados do aluno, né? Então, você, por exemplo, o aluno, aqui não foi possível. Então, aqui você tem todas as informações do aluno, desde uma ficha médica de uma emergência que você aconteça na escola, desde o uniforme, onde a pessoa mora, se faz parte de algum programa, de algum projeto, tá? Portanto, é muito completo esse programa, né? Como eu disse, ele é gratuito. Vamos à escola, para a gente ver agora informações que são possíveis de ser disponibilizadas pela escola. Aqui você vai colocar o nome da escola, vai clicar em buscar, eu vou colocar em uma escola fictícia. Nessa escola fictícia aqui estão todas as informações, né? Você pode editar essas informações usando do ano letivo ou não, né? Que mais? Você pode, em relação ao calendário, vamos colocar aqui a escola no calendário ano 2025. Aqui não vai ter nenhuma funcionalidade, porque, como eu disse, eu não estou cadastrado como secretaria ou como uma escola, né? Mas vamos continuar aqui, regras de avaliação. Vamos ver o que tem regras de avaliação. Aqui você consegue colocar dentro do sistema quais são as regras que o projeto político-pedagógico da escola, por exemplo, tem para a avaliação da EJA, né?
do sexto ano, e assim vai, tá bom? O sistema de nota aqui é nota numérica, a progressão ela não é continuada, a média de aprovação é 6. Tá? Isso tudo é importante porque quando o secretário escolar lança essas informações, no sistema, isso já conversa com o sistema do professor, né? E aí, quando o professor lança 5,5, o sistema já vai entender que ele está abaixo da média para aprovação. Aqui a gente consegue cadastrar os componentes curriculares, né? Dentro do componente curricular, a gente consegue editar, se a gente quiser. Cursos, séries, turmas, né? Série da escola, as movimentações de matrícula, de rematrícula, lançamentos de faltas e notas. Então, aqui, se é a responsabilidade do secretário escolar fazer, ou do professor, o professor faz, o secretário escolar, se tiver que conferir essas notas, ele confere aqui. Então, é um sistema muito mais rápido nesse caso, né? No passado, quando as coisas eram de papel, o professor entregava o seu diário e a secretaria escolar conferia, e se tivesse algum erro, o professor ou se jogava da ponte, porque tinha que refazer tudo, ou porque não podia ter rasuras, ou dava-se uma outra estratégia de colocar um documento anexo, né? Mas era o fim, né? Eu lembro quando eu era professor da rede e era tudo no papel, quando a gente errava alguma coisa, a gente queria morrer porque sabia que ia ter que preencher tudo de novo, porque, claro, não pode ter rasuras nesse tipo de documento, né? Então, aqui são informações que a gente vai preenchendo para o lançamento das notas, tá? Aqui, histórico escolar. Vamos ver, não sei se eu vou conseguir ter acesso a essas informações. Vamos ver. Processar somente históricos de dependência. Vamos ver se eu vou conseguir carregar alguma coisa aqui. Consegui. Então, aqui daí eu tenho acesso aí eu vou detalhando, né? Vou detalhando essas informações aqui e chego ao histórico escolar dos estudantes, tá? Lembra que eu falei para vocês a importância, nessa aula eu falei dos relatórios, dos gerenciais de lançamento? Então, aqui o secretário escolar tem acesso rápido a um relatório, por exemplo, dos usuários e do acesso que os usuários tiveram no sistema, do lançamento dos professores. Então, está chegando o final do período de lançamento. Você vem aqui, clica, faz um relatório e mostra para os professores. Professores, 70% somente dos professores lançaram as notas. Precisamos lançar. De cadastro, de matrícula também. É algo bastante interessante, né? A documentação dos estudantes, dos professores, tá? Aqui, esse sistema, como eu falei para vocês, esse sistema é um sistema que ele serve tanto para as escolas como para as secretarias de educação. E aqui você consegue fazer o cadastro dos servidores também. Se a escola também quiser fazer esse cadastro, é possível, né? Então, você vem aqui, coloca o tipo, a função, o servidor, o quadro de horário do professor. Isso aqui é importante. No passado, a gente tinha que fazer quadro de horário de professor e era um problemão fazer isso, né? Aqui o sistema já faz automaticamente, é só você lançar as informações e ele vê se não há cruzamento de informações, é algo bem dinâmico também, tá? Dados do Educacenso, da tua escola, que são puxadas lá do site do INEP para a plataforma, tá? E você pode fazer algumas configurações aqui também. Então, com isso, gente, nós temos uma gama muito grande de possibilidades de acessar essa documentação, de organizar o trabalho da Secretaria Escolar, né? Nós temos, assim, uma ferramenta que potencializa o nosso trabalho, né? Que encurta o nosso trabalho, que dinamiza o nosso trabalho. E, como eu disse, é uma ferramenta gratuita, né? Vale a pena vocês darem uma olhada, pesquisarem mais sobre isso. Se a sua secretaria já tem essa ferramenta, aproveite, utilize. Se tem outra ferramenta, aproveite e utilize também,
certo? Muito bem. Com isso, a gente vai terminando mais esse módulo e, ao mesmo tempo, vamos concluindo a disciplina. Essa disciplina tinha e teve um caráter prático, né? Mais do que tratar do ponto de vista teórico, que como deve ser os aspectos da gestão, a gente foi trabalhando com vocês problemas da realidade, o que se espera do trabalho de um secretário e de uma secretária escolar, né? Aspectos da tecnologia de informação e como que a gente pode utilizá-la a nosso favor. Portanto, foi um curso que estabeleceu uma dinâmica muito mais prática, sem deixar de lado a teoria, fundamentando toda essa prática. Então, com isso, nós terminamos essa disciplina que tratou de aspectos tão importantes do nosso trabalho. Eu procurei desenvolver uma disciplina muito mais prática, né, que relacionasse com a teoria, claro, mas que mais do que discutir teoricamente como é o trabalho, que apontasse caminhos possíveis, né, enfrentamentos necessários para que a gente possa melhorar o trabalho nosso, né? Com isso, a gente vai concluindo. Eu espero que você tenha aproveitado essa disciplina, que ela tenha feito sentido na sua atividade como secretário e secretária escolar. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Nos vemos em uma outra oportunidade. Até breve.